Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou André Tussoni e hoje o nosso bate-papo, ele é muito importante. E é importante de ser debatido porque ele não tem muito espaço, às vezes, em alguns lugares de fé, espaços de fé. A importância de você cuidar da sua saúde mental, mesmo você sendo cristão, né, Patrícia? É isso mesmo, hoje estamos aqui com a Daiane dos Santos. Ela é cristã, protestante, escritora, palestrante, terapeuta e teóloga. E ela é formada pela Metodista aqui em São Paulo. E ela passou por uma transição de carreira depois de 20 anos como contadora. Ela vai contar tudo pra gente hoje, vai falar muito sobre um tema muito importante aqui, né? Que é a depressão, a ansiedade. Nós vamos a fundo aí em vários temas. Daiane, muito obrigada pela sua participação aqui no Ponto de Entrevista. Para nós é um prazer imenso ter você aqui para falar desses assuntos, viu? Obrigada, eu que agradeço pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz, né? Porque eu creio que o Senhor tem me direcionado para trabalhar nessa área. E eu creio fortemente que o Senhor está me dando sabedoria, porque é um assunto extremamente complicado e complexo de falar. E você tem que medir as palavras, você tem que saber o que fala. Então, eu também fico muito feliz porque eu gosto de trabalhar com pessoas. Embora eu tenha trabalhado 20 anos, né, com números, fiquei 20 anos aí trabalhando como contadora, mas chegou um determinado momento, na pandemia, eu comecei a dar palestra, né, sobre ansiedade e depressão na igreja mesmo. E aí eu fui gostando do assunto. E aí eu fui me aprofundando. Nisso que eu fui me aprofundando, eu falei, é isso aqui que eu quero. Porque muitas pessoas começaram a me procurar para pedir ajuda. Aí eu falei assim, Senhor, mas por que está acontecendo isso? E aí eu entendi que Deus estava fazendo algo. Eu ainda não sabia o quê. Mas Deus estava direcionando algo. E eu comecei a orar ao Senhor e as coisas foram fluindo. Eu falo que quando nós estamos debaixo da vontade de Deus, e se é da vontade dele, e se está no seu coração, as coisas fluem naturalmente. E aí as pessoas começaram a me procurar, as pessoas da igreja, colegas, sabe? Me viram lá na internet, e aí começaram a me procurar. E aí eu fiquei muito feliz com isso. Eu estar ajudando pessoas, né, com a minha pequena experiência, porque até então eu estava na faculdade de teologia. E eu pensei em fazer psicologia, mas até então eu estou na dispensação do Senhor. Eu não sei se é isso mesmo que Ele quer para mim. E aí essa questão também da transição de carreira, né, que eu fiz, para mim foi algo assim, eu não decidi do dia para a noite. Até porque eu estava grávida, aí eu tive meu bebê, então veio tudo, né, ao mesmo tempo. Então, uma coisa de cada vez. Tudo no seu tempo, Tudo, né? no tempo. Eu gosto de fazer assim, porque como eu estou trabalhando com essa parte da ansiedade, a gente precisa, né, ter paciência. E eu sempre espero muito no Senhor, né? Eu sempre oro, peço direção. Eu não faço nada sem a direção de Deus. Não faço nada. E assim, eu passei 20 anos trabalhando como contadora em empresas. Então, assim, diretamente eu trabalhava com pessoas. E muitas vezes eu aconselhei pessoas. Eu falei, eu acho que eu estou no lugar errado. Já é uma sensação, até né? uma colega, né, falou assim, Daiane, você deveria fazer psicologia. E aí, sabe, quando dá um start, assim, foi a partir daí que as coisas começaram a fluir. Eu até coloco isso no meu livro. Essa transição de carreira, eu participei de um projeto, de um livro de mulheres cristãs, e em um capítulo eu conto essa transição de carreira que eu fiz. Que incrível! Então, estou muito feliz e eu espero contribuir com aquilo que vocês almejam. Maravilhoso. Já está contribuindo muito. Maravilhoso. E hoje você atua diretamente, né, com o aconselhamento, com a terapia cristã. E como é para você unir a fé
e o seu conhecimento que você adquiriu nesse tempo com o que a gente passa no dia a dia, né? Com ansiedades, com as demandas que chega para você em relação a essa questão de ansiedade, depressão e todos os outros problemas. Eu fui adquirindo experiência quando as pessoas chegavam até mim com os problemas. E a partir dos problemas eu comecei a desenvolver, principalmente a parte da ansiedade e depressão, né? Que é o que mais ocorre. Mas depende muito de cada pessoa que chega até você, dos problemas que tem, né? E como eu não sou psicóloga, então o meu estudo é um estudo teórico, né? Que eu mesma busco, né? Os estudos com pessoas, livros também. Eu trouxe até aqui 2 livros aqui que eu gosto muito. E eu sempre fui muito criteriosa. Quando eu fiz a transição, que eu me tornei terapeuta cristã mesmo, que eu comecei a divulgar, eu sou terapeuta cristã, eu coloquei muito claro que os meus aconselhamentos são baseados na Bíblia, são baseados na palavra. Então, eu sou muito criteriosa nesse ponto, por quê? Porque as pessoas às vezes acham que você é psicóloga. Não, eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta cristã. Então, você tem que separar as coisas, né? O meu aconselhamento, que eu digo baseado na palavra, a pessoa vai me trazer um problema. Geralmente, os problemas, todas as soluções estão aqui. Mas existe também a ciência. E nós não podemos ser negligentes. Porque Deus é o dono da ciência. Foi Deus quem criou a ciência. E nós estamos vendo que existem cristãos que são muito preconceituosos em relação a isso. A gente precisa separar. A parte espiritual é a parte espiritual. Mas tem a parte também física, que eu preciso de ajuda muitas vezes do médico, ou do psicólogo, ou do psiquiatra. E é nesse ponto que eu tenho pedido muita direção e sabedoria a Deus para estar falando sobre isso, para estar esclarecendo isso para os cristãos. Porque se Deus deixou os médicos, assim como os psicólogos e psiquiatras, nós precisamos deles. Eles também podem resolver os nossos problemas. É uma questão muito forte dentro da igreja, eu falo com propriedade também por ser cristã e evangélica, e não estou generalizando, mas é muito forte a gente escutar, né, o seu psicólogo é o Senhor. Sim, o nosso psicólogo é o Senhor. O nosso psicólogo é Deus, a gente conversa com ele, né? Nós como cristãos, mas existe, como você mesmo disse, existe a ciência, existe o estudo, existem tantas outras coisas que Deus deixou como recurso mesmo. E a gente sente uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem isso, que tem médicos e que tem psicólogos que podem nos ajudar mesmo sendo cristãos, né? É muito mesmo assim, é muito forte isso que você nos trouxe aqui. Exatamente. E é nesse ponto que eu tenho muito cuidado em falar. Porque eu sou terapeuta cristã, eu uso a Bíblia para ajudar as pessoas, porque eu não tenho 100% do conhecimento teórico da psicologia, até porque eu não fiz psicologia ainda e eu não sei se é isso que Deus tem para mim. Mas a gente precisa ter muita cautela. Por quê? O pastor, ele atua como conselheiro. Ele dá o aconselhamento pastoral. Inclusive, lá na faculdade, eu estou finalizando a faculdade agora. E nesse semestre eu vou ter aconselhamento pastoral e psicologia. Glórias a Deus. Uhum. E eu estou doida para começar já. Imagina. O pastor, ele vai cuidar dos problemas espirituais da pessoa. Aí, qual que é o ponto que o pastor ele precisa ver? Tem a parte espiritual, que ele vai ajudar. Porque ele sabe ajudar na parte espiritual. Até porque ele tem retaguarda para isso.
Mas se ele vê que tem algo além, ele tem que instruir a pessoa a procurar ajuda psicológica. O psicólogo ou o psiquiatra. Porque tem coisas que não é espiritual. E aí é que está o problema. Qual que é o problema hoje? O problema hoje é que eu ouvi de um pastor falando que a psicologia é doutrina de demônio. Que o que a psicologia trata como doença, a Bíblia trata como pecado. Só que a gente precisa entender algo, que nem todas as questões psicológicas que nós temos é decorrente de pecado. Nem todas. Isso é muito sério. Existe a parte do pecado? Sim, tá tudo aqui, eu sei. Como conhecedora da palavra e da Bíblia, eu sei que tem a parte espiritual, a do pecado. Sim, nós não podemos deixar de evidenciar isso. Mas tem questões que a parte espiritual não consegue ajudar, porque faz parte do fisiológico, faz parte do nosso corpo físico. Por exemplo, uma pessoa que entrou com depressão por causa de um luto. Ela está em pecado? Não, gente. Ela está chorando a dor dela. E Deus tem misericórdia, porque Jesus chorou. Jesus conhece as nossas dores. Jesus conhece as nossas angústias. Tanto é que a Bíblia está cheia de passagens que diz: clama a mim e eu responder-te-ei na sua angústia. Clama a mim. Por quê? Porque Deus que sabe que nós vivemos em angústias. E nós somos muito fracos. Então, tem questões que envolvem depressão. Vou falar mais na parte da depressão. Por exemplo, um luto. Eu perdi um ente querido. Só que eu não estou conseguindo viver esse luto. Está muito difícil. E a pessoa acaba entrando na depressão. Uma mãe que perde filho. Uma mãe que perde filho. Outro dia mesmo eu vi uma mãe que perdeu seus 2 filhos numa hora só. Ela não aguentou. Ela morreu de tristeza. Logo depois ela morreu. Então, nós temos que saber separar essas coisas. O psicólogo, ele estudou para ajudar pessoas. Só que tem um entendimento assim, mas as teorias psicológicas, quem criou as teorias, como Freud ou outros, eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não tenho autoridade para isso. Aí fala assim, mas o fulano que criou a teoria da psicanálise, ele é ateu. Pois bem, Deus usa ímpios na Terra. Deus usa quem Ele quer. E se a gente for olhar para a parte da ciência, nem todos cientistas, nem todos médicos, nem todos psicológicos, nem todos psiquiatras são cristãos. E mesmo assim nos ajuda. Então, por que eu vou negligenciar a procura de um psicólogo? Existem psicólogos cristãos. Só que tem um detalhe. O CRP, se souber que você está usando espiritualidade, eles podem até caçar a carteirinha. Aí o psicólogo ele tem que ter um jogo de cintura. Mas se eu estou com um problema, eu procuro um psicólogo cristão. Tem vários psicólogos cristãos. E eu quero deixar bem claro aqui, não existe psicologia cristã. Eu sei que não existe psicologia cristã. Existe a teoria que é estudada na psicologia. A gente sabe disso, a teoria da psicologia. Mas nós não podemos negligenciar que quem estudou, ele pode sim nos ajudar com todo o estudo dele. Por que não? E aí, essa semana mesmo eu vi. E eu fiquei muito indignada com isso. Porque uma coisa que eu estou batendo na tecla, gente, cuida da saúde mental, cuida da saúde mental. Depressão não é falta de fé.
E é uma coisa que a gente escuta muito, né? Eu não sou cristã, mas eu vejo muitas coisas sobre psicologia, sobre pessoas que passam por depressão. E às vezes eu acabo vendo em comentários, isso é falta de Deus, isso é falta de fé, você tem que procurar a igreja. E isso é uma fala, às vezes, muito perigosa para quem já está fragilizado, né? Passando por esse momento de dor. E você encontra, falando, mas eu sou cristão, eu já estou em busca de Deus. Por que eu ainda estou sofrendo, então? Então tem alguma coisa de errado comigo. Imagina o sofrimento em que essa pessoa já não está. Exatamente. E é isso que às vezes me deixa muito triste. Porque Deus é o Deus da sabedoria. Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. O conhecimento está nele. E se nós estudarmos a palavra, a gente vai conhecer esse Deus que é misericordioso. Deus, Ele conhece todas as nossas dores. Ele sabe dos nossos sofrimentos. Gente, não é falta de fé. Homens de Deus que tiveram problemas gravíssimos de depressão. Gravíssimo. O Spurgeon é um que teve problema seríssimo de depressão, angústia na alma. E era um grande pregador lá do século passado. Elias, Jó, passou por todo esse sofrimento. Tô lendo Jó. E aí você vê, na Bíblia tem, para nós, tá aqui. Por que é mais fácil eu falar que é falta de fé? Eu não estou sendo sábio falando isso. E nem consigo nem ajudar a pessoa que está com problema. Porque quando a pessoa está no buraco da depressão, que ela já está ali no buraco escuro, ali já no abismo, você tem que estender a mão. Você vai falar assim para a pessoa, você está assim porque você pecou? Igual os amigos de Jó falou para ele. Ó, Jó, você está assim porque você pecou. Então, a gente tem que ter sabedoria para tratar essas coisas. E eu tenho batido nessa tecla, vou repetir aqui, a gente precisa cuidar, sim, da nossa saúde mental. Porque existem fatores psicológicos que, sim, eu creio que Deus, Ele nos cura. Deus, Ele nos livra das nossas angústias. Tanto é que no livro de Salmos, tem inúmeros salmos falando. Na minha angústia clamei ao Senhor. Na minha angústia busquei ao Senhor. E Ele ouviu o meu clamor. E Ele ouviu a minha oração. Deus, Ele estende para nós. Eu sei. E muitas vezes você está ali pelejando para você ter uma libertação, que você quer tirar essa angústia da sua alma, seja lá o que for que você está sentindo. Às vezes sozinho você não consegue. E é aí que entra a ajuda psicológica. Por que não ter uma ajuda de alguém que estudou? Que pode me ajudar a passar por essa aflição? Aí o pastor vai falar assim, não, terapia é coisa do demônio. Gente, tá amarrado em nome de Jesus. Às vezes a pessoa tá ali no buraco, você vai afundar mais a pessoa. Você não pode ter esse tipo de conversa. Você não pode. Você tem que ter sabedoria. Filho, vou te ajudar. Filha, vou te ajudar. O que você precisa? Eu não tô conseguindo me libertar disso. Então, vamos procurar ajuda? Eu vou te ajudar. Vamos no psicólogo cristão e você vai falar tudo que você está sentindo. Porque, às vezes, você precisa conversar. E aí, vocês concordam comigo? Se eu estudei 5 anos para eu aprender a lidar com gente, eu não vou saber cuidar de você? Eu vou saber te entender? E aí pode ser muito fácil, porque se eu estudei, eu sei aonde que está o problema. A pessoa começa a falar com você, o problema está aqui. Porque muitas vezes a gente precisa ir na raiz do problema. E eu sozinho não consigo. Porque eu estou tão infundada ali na dor que eu estou sentindo, que eu não consigo raciocinar, eu não consigo pensar.
E é aqui que entra, é isso que eu tenho falado da saúde mental. Se eu preciso de ajuda, eu vou buscar ajuda. E Deus não vai deixar de me amar por causa disso, e eu também não vou para o inferno porque eu vou procurar um psicólogo. Isso é muita ignorância, gente. É muita ignorância. Eu orei muito para estar aqui nesse podcast hoje. Por quê? Porque a gente precisa ter sabedoria para cuidar das pessoas. E um outro ponto muito sério, gente, e que, graças a Deus, eu vou ter a oportunidade de falar aqui. O que está acontecendo? Hoje em dia, todo mundo é crente, todo mundo é evangélico, né? Igreja tem uma em cada esquina. E aí, eu vou falar assim uma palavra, mas realmente é que está uma bagunça. Todo mundo se autotitula pastor, autotitula pastora e vai pastorear a gente. Que não tem um pingo de conhecimento, que não tem um pingo de sabedoria, mas está lá liderando gente. Não tem um preparo, não tem um preparo mínimo para cuidar de pessoas. Gente, a gente sabe que pessoas têm chamado, ok. Só que quando Deus me chama, eu preciso me preparar para quando ele me colocar naquele chamado, assim como ele fez com Davi. Ele chamou Davi, ele ungiu Davi. Ele ungiu Davi. Mas Davi não foi rei naquele momento. Davi passou altos e baixos. Saul correndo atrás dele, perseguindo ele. Só depois que Saul morreu foi que Davi foi clamado rei. Então, se Deus me chama, Deus me ungiu. Amém. Então, agora, filho, você vai se preparar, você vai estudar, você vai buscar para saber realmente se é isso mesmo. E aí eu vou te ajudar nesse processo, eu já te ungi. Agora você faz a sua parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Aí, aonde que está o problema? O problema está assim. Muitos pastores e pastoras, inclusive eu fiz um vídeo, postei essa semana, que estão com problemas psicológicos também, conflitos internos, problemas familiares, problemas, esgotamento físico e mental, porque liderar pessoas não é fácil, você estar à frente de igreja não é fácil, tem muito problema. E também os problemas que você recebe das ovelhas que chegam para você, você absorve tudo aquilo, você é uma esponja. Porque é cada problema cabeludo que chega, você absorve tudo isso. Você precisa cuidar da sua saúde mental. Porque não basta eu ser só espiritual. Não basta eu ser só espiritual, gente. E os meus conflitos internos? Sabe que é muito interessante isso que você disse, porque os próprios psicólogos, eles precisam ter terapia para lidar com todas as coisas que eles absorvem. Então, é muito claro também que seria muito bom e importante os pastores também terem esse tipo de limpeza e higiene mental, porque é muito pesado, né, você lidar com os problemas dos outros também. As igrejas precisam urgentemente de ter uma comunidade terapêutica. Não só cuidar das ovelhas, mas os pastores também precisam de uma cobertura espiritual, mas também precisa de um acompanhamento terapêutico. Para que eles consigam desenvolver essa parte, esse peso. Porque o pastor, ele carrega um peso gigante, gente. É muito peso nas costas de um pastor. Eu sei que não é fácil. Eu estou nos caminhos do Senhor, eu era católica. Quando eu vim para São Paulo em 2009, eu era coroinha de padre. Eu fui criada dentro da igreja católica, eu batizei, eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, eu fiz tudo bonitinho. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu fui na igreja evangélica do meu irmão e eu gostei e fiquei por ali. Mas eu já conhecia Jesus, Jesus já estava na minha vida. Eu só não conhecia a palavra, porque assim... O católico, ele abre o panfletinho só no dia da missa, né?
E graças a Deus que o evangélico, ele pega a Bíblia, ele lê. Cheio de post-it. Mas tem muitos católicos que são fervorosos, que conhecem a palavra aqui de Gênesis e Apocalipse. Isso aí eu não nego, não. Então, desde quando eu estou caminhando com Jesus, eu fui para a igreja do meu irmão, aí eu fiquei lá, gostei, me batizei, né, para seguir o ritual. Depois eu casei e fui para a igreja onde o meu esposo congrega e nós estamos lá até hoje. Então, assim, a gente ajuda muito. A gente sabe que é muito problema, gente. É muito problema, gente. Crente dá trabalho. As ovelhas dá trabalho, gente. Não é fácil, pouca, não. Não é pouco, não. Não é fácil, não, gente. Eu sei a carga de um pastor, de uma pastora. Aí, o ponto que eu quero chegar. Aí, o que está acontecendo? Qual que é o problema? Que eu enxerguei. Eu orei muito a Deus por isso. E Deus me abriu a visão. Muitos cristãos estão com problemas de transtornos mentais dentro da igreja, ansiedade, depressão. E não era para ter. Não era para ter. Porque se a palavra, ela transforma, ela liberta, ela cura. Então, quando eu recebo a palavra, eu recebo ali poder do Espírito Santo para curar aquilo que eu tenho dentro de mim. Se eu tenho fé, eu sou curada. Muitos transtornos, muitas angústias, muitas dores nossas, nós podemos sim curar buscando o Espírito Santo, buscando a oração, nos humilhando diante de Deus. Assim como já aconteceu comigo. Eu tive uma situação que eu clamei muito, e aí o meu esposo falou: procura o psicólogo. Eu falei, o meu problema não é preconceito. Mas eu sabia que o psicólogo não ia resolver. Porque o negócio estava aqui, ó. Era algo que eu precisava tirar de dentro de mim. Eu sabia o que era. Eu sabia onde que estava a raiz do problema. Só que eu precisava me libertar disso. E aí foi muita oração, jejum, buscando a Deus, madrugada. E Deus foi me libertando. E Deus me libertou. Então, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus tira a angústia que está dentro de você sem que você precise ir no psicólogo. Sim, aconteceu comigo. Mas não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com outra pessoa. Cada um é cada um. Porque tem pessoas que são muito fracas, frágeis. Não sabem lidar com os seus problemas. Não sabe, gente. Não sabe. Eu não posso julgar. E aí, o que está acontecendo? Muitos cristãos estão, sim, com ansiedade e depressão. E outra, tomando antidepressivo e ansiolítico. Era para isso estar acontecendo dentro da igreja? Não. Não era, não. E por que isso está acontecendo dentro da igreja? Pois é, vou te responder. O problema é que os pastores, pastoras, precisam também cuidar da sua saúde mental. E muitos estão com esgotamento físico e mental, com problemas gravíssimos e também de adultério. E aí, quando eles vão ministrar a palavra, ao invés deles ministrarem a palavra pura, genuína, para que haja transformação no meio da igreja, eles estão colocando para fora, desabafando os seus próprios conflitos. E isso afeta quem está recebendo. Aí é que está o problema. Porque se eu estou à frente de uma igreja, eu sou líder, eu também preciso cuidar do meu psicológico. Eu preciso. E é isso que eu tenho visto muita negligência e também preconceito em procurar ajuda psicológica. Eu ia comentar uma coisa com você, que eu acho que o preconceito, ele começa no momento em que nós, como cristãos, temos vergonha. A palavra é vergonha. De chegar num líder, num pastor, alguém que está à frente da igreja e falar: eu estou com uma depressão, eu estou ansiosa, eu estou sem dormir. A gente se sente mal. Por que a gente se sente mal? Porque a gente, dentro da igreja, não era para isso acontecer dentro da igreja, porque dentro da igreja não é lugar para a gente ser julgada, né? O único que pode nos julgar, eu tenho essa
concepção é o Senhor. Mas nos julgam, então parece assim que, nossa, vai estar cheia de coisa ruim, tá cheia de espírito maligno. Às vezes não é isso, às vezes é uma questão hormonal, às vezes é baixa de vitamina, às vezes é tantas coisas. E a gente se sente mal de chegar num pastor e falar, estou passando por um problema psicológico. Às vezes até um trauma que você viveu e aconteceu Exato. algo ruim com você e que não dependia de você, mas aconteceu. E eu acho que não só, eu acho que muita gente passa por isso, está nessa situação e tem vergonha de falar, vergonha de dizer, porque vai ser julgado, porque vai ser ridicularizado, ou porque algo fulano vai comentar com ciclano, que vai comentar com outro ciclano e vai falar, nossa, isso gera... Gente, é muito sério isso. O tema que você tá falando aqui hoje, assim, de verdade, tá mexendo muito comigo, porque é muito sério. É muito sério. As coisas do Senhor é muito séria. E a gente vê que é uma questão muito importante que tá acontecendo em várias igrejas. Várias igrejas. Volto a falar o ponto do preparo. É o que tá faltando, meninas. Falta de preparo. Preparo dos líderes para saber lidar com essas questões. Porque não é só um caso. São inúmeros casos. E em todas as igrejas, você pode ver. O povo está ansioso, depressivo e cada vez mais se afundando. E aí, muitos não têm coragem, como você falou, de expor os seus problemas. E isso é muito sério, porque se eu não tenho confiança na minha liderança, porque às vezes eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo. Eu precisava, né, de alguém para me ajudar. E aí é onde eu falei. As igrejas precisam urgentemente de formar comunidades terapêuticas. Formar pessoas para isso. Não precisa ser psicólogo, não. Mas pessoas que passem por um preparo onde, pelo menos, elas vão ouvir as pessoas. E acolher, né? Acolher, isso, ouvir, acolher, entendeu? Essa comunidade terapêutica precisa disso. Toda a igreja está precisando disso, gente. Se a gente for analisar toda a igreja. Às vezes tem um terapeuta, tem um psicólogo, mas não dá conta de todo mundo, não, gente. Vocês veem as igrejas? Tem umas igrejas que é enorme. Não dá conta de atender todo mundo. Não dá. Então, essa questão que você citou, eu sou muito assim, sabe, minuciosa nisso. Porque existem problemas gravíssimos. E às vezes o que a pessoa precisa é só conversar. Mas ela vai conversar com quem? Se ela não tem confiança, né? Se ela não tem confiança na sua liderança, nos seus pastores. Tá vendo como que nós estamos, assim, vivendo um tempo da igreja evangélica onde existem muitas falhas? E aí, um outro ponto extremamente sério que está acontecendo é que muitas igrejas deixaram de pregar a palavra. Hoje, muitas prezam pela prosperidade, pela autoajuda, os coach dentro das igrejas. Nossa. Gente, isso aí não transforma a vida de ninguém, não. Se uma pessoa ela está com problemas, com traumas, que ela precisa tratar lá na raiz. Gente, traumas psicológicos, você precisa tratar lá na raiz. Aí você chega com uma mensagem porque você vai vencer, você vai conseguir, você vai ser vitorioso. Aonde, gente? A pessoa está toda destruída por dentro. A pessoa não sabe. Ela entra e ela sai dali do mesmo jeito, não acontece nada com ela. E amuletos, né? Vários amuletos que você leva para casa, você não sabe nem. É a água, é o sal, é a florzinha, é o... Não que eu esteja, cada igreja com a sua doutrina, mas
sabe, é um acúmulo de coisas E virou um grande show. Eu vejo, assim, é porque às vezes aparece nas minhas redes sociais, inclusive eu vejo alguns cristãos que estão até contra, porque virou um grande show com luz de LED. escura, do teto preto, igreja do... Parecem coaches fazendo apresentação mesmo. Parece uma palestra. Do mérito, porque você tem que fazer por merecer, meritocracia. E são coisas que eu acredito que às vezes colocam a pessoa até mais pra baixo, porque ela fala assim, nossa, tá todo mundo prosperando aqui, eu aqui tô infeliz, deve ter Cheio alguma coisa de problema, errado comigo, né? Isso é muito sério. Muito. Exatamente. E essa questão tá acontecendo demais. Muitas igrejas já não pregam mais a palavra. Já não prega sobre a eternidade. Já não prega sobre pecado. Já não prega mais isso. E isso é muito sério para nós cristãos. Porque nós temos o entendimento da palavra. Eu li uma frase e eu achei assim, nossa, muito linda. E que eu peguei para mim. Nós devíamos ficar ansiosos quando a gente vai dormir, preocupados, não com as coisas terrenas, mas com a eternidade. Como vai ser a eternidade? O que nos espera, que a Bíblia diz, né? O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu e nem subiu ao coração do homem, o que Deus tem preparado para os que o temem. A gente nem imagina. E muitas pessoas estão colocando a vida nas coisas terrenas. Cristão mesmo, que conhece a palavra. Nós estamos por aqui, mas a gente vai. A gente não vai ficar aqui. Então, essa ansiedade, eu não discordo, tá? Eu não discordo do que o pastor falou lá, que algumas coisas é falta de fé. A ansiedade, se a gente for ler na palavra, é sim uma falta de fé. A ansiedade, eu estou falando. Porque a ansiedade é o quê? Você se preocupar com algo que nem aconteceu ainda, né? Então, isso parece que está inerente ali no ser humano. Mas, vamos lá. Se a Bíblia, 2000 anos atrás, já tratava desse aspecto, desse problema... Gente, o povo é ansioso desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. E a sociedade tá piorando, né? Assim, os níveis de ansiedade, né? Sim, Jesus trata disso lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Eu amo essa passagem. Não andeis ansiosos com coisa alguma. Eu sempre falo isso pra mim mesmo. Não funciona, então. amiga. Não funciona muito. Pois é. Então, aí tipo assim, Senhor, se Deus, Ele cuida, né? Como ele fala, né? Que cuida dos lírios do campo, das aves. Ele não vai cuidar de nós. Gente. Se ele deu o corpo, ele vai dar o que a gente precisa. Ele vai dar o que a gente precisa. E aí é que tá também, sim. Nesse ponto aí, sim, eu concordo. A gente um pouco falta de fé. Porque o que a Bíblia fala? Esperei com paciência no Senhor. E aí é a paciência que a gente não tem. Somos falhos, De né? esperar. A gente quer uma coisa e já quer para amanhã. Aliás, a humanidade, paciência não existe mais, né? Porque hoje em dia as pessoas querem assim, quer um negócio, já quer pronto, agora. Não tem paciência de esperar, gente. Espera uma coisa de cada vez. Eu fico olhando os adolescentes e os jovens. Meu Deus do céu! A pessoa já quer estar lá no nível de CEO. Já quer estar lá no PhD, doutorado. Calma, gente. Já está ansioso. Ai, meu Deus, calma. É um dia de cada vez. Basta cada dia o seu mal. Aí as pessoas estão vivendo assim, sabe? No atropelo. Um desespero que tomou conta da humanidade. E aí é onde a gente ouve falar, né? Que a humanidade está doente. E realmente está. As pessoas simplesmente perderam, assim, o controle de tudo. Vive um desespero. Aconteceu um problema, pronto, acabou. Acabou, quero morrer. Qualquer coisa,
Não, acabou. Não tem mais uma instabilidade de passar por aquele problema. Chegou um problema, gente, resolve ele, depois você pensa no outro. A gente pensa no problema e a gente pensa em todos os outros problemas que vão ser acarretados por esse problema. Primeiro, você tem que parar, respira, conta até 10. Peraí, aconteceu isso aqui? Então, eu vou resolver isso aqui. Deus, me ajuda, não estou conseguindo. Vai com calma, gente. Tá faltando muita paciência no povo. Mas muita mesmo. O fruto do Espírito, paciência. Queria te perguntar uma coisa que você falou sobre a falta de fé. Ansiedade ser uma falta de fé. A gente vive numa vida hoje em dia que é muito corrida. A gente é muito pressionado muitas vezes no trabalho. Então, assim, às vezes a gente... É difícil, né, você se manter naquele equilíbrio da fé. Por isso que mesmo que seja realmente uma falta de fé, é importante ter um acolhimento dessa pessoa para que estenda a mão para ela, para que ela consiga se levantar e ter força, porque às vezes ela sozinha não consegue, né? Exatamente. E essa ajuda, gente, ela é muito importante. Porque às vezes tem coisas dentro de mim que eu não consigo enxergar, porque eu não consigo parar para raciocinar, para pensar. Às vezes precisa parar. Para uma hora, vai conversar. Para você saber o que está acontecendo na sua vida. Você não ora, você não lê a Bíblia. Estou falando aqui para cristãos, tá, gente? Você não ora, você não lê a Bíblia, você não jejua, faz as coisas nos atropela, parece um touro doido, sai fazendo as coisas, nem pergunta para Deus. Deus, é isso aqui que o senhor tem para mim? Aí sai no atropelo. Tá tudo errado, gente. Lá em Minas tem um ditado que fala assim, pessoa fica dando murro em ponta de faca. Ela quer um negócio, mas talvez Deus não tenha isso para ela. As coisas não fluem, só dá errado. E eu aprendi, quando vem de Deus, gente, é paz, flui. Agora, se o negócio tá dando muito errado, tem alguma coisa errada, vai conversar com Deus. Aí, o que acontece as pessoas hoje? Aí, no automático, sai de casa cedo, chega de noite, não tem tempo para Deus. Muitas coisas que você poderia resolver orando, conversando com Deus. Mas você não para nem para você? A gente precisa ter um tempo para nossa cabeça também. Porque tem algumas situações que você precisa parar, raciocinar, meditar, gente. Vai ler a Bíblia. Eu falo que a Bíblia tem a solução para todos os nossos problemas. Agora, nós somos fracos? Somos. Muito, mas muito mesmo. Se não é Deus na nossa vida, nós somos muito fracos. Então, a gente precisa de Deus. Se chegou um problema, calma. Calma. Tenta enxergar o que está acontecendo. Aí, muitas pessoas, por falta de sabedoria... é falta de Deus, é falta de fé. Não, talvez é falta de tempo. Talvez é falta de tempo. Você precisa parar um pouco. Exatamente. Olhando agora para Patrícia. Falta de tempo. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta para você. Água. Ai, cara, pode deixar. Pode chegar. Licença. Eu queria fazer uma pergunta. A gente já daqui a pouco caminha pro nosso final. Foi tão rápido que eu nem... Nossa, gente, nem vi. nossa, passa rápido. Passa muito rápido. Umas 2 horas. A gente vê que tem aconteceu recentemente, eu não vou falar o nome da igreja, enfim, não sei se posso falar, mas um pastor de uma igreja que tem uma rede de televisão. Pronto, autoexplicativo. Já contando Disclaimer. A gente falou que não ia falar, eu falei que não ia falar e ficou bem, né? Enfim, só pra ficar... Enfim. Ele tirou a sua vida, né? O pastor dessa igreja. E aí o líder dessa igreja apareceu em um... Falou só asneira. Falou que... Eu vi. Que pena. Vai pro inferno. Ai, meu Deus. O problema é dele, vai pro inferno. Quem a alma dele que vai perecer, né? Acho que foi algo nesse sentido que ele falou.
E eu vi isso, né, no dia. E eu fiquei pensando, gente, como isso é grave. Eu acho até irresponsável. Não, é tudo. É irresponsável, é grave, é problemático. Porque, assim, o que estava passando? O que esse pastor estava passando? Ninguém sabe o que esse pastor estava passando. E apesar da gente ter um temor muito grande, a gente não pode julgar nesse nível as pessoas, pelo que eu entendo, pela minha percepção, pelo que eu tenho de ideia. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muitos cristãos têm a gente tem isso, né? Perdeu a vida, tirou a vida, né? Não terá a salvação. Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que é um tema muito sério. Eu ouvi aí essa declaração. Eu achei muito, muito profunda, muito séria também, porque nós temos que ter a sensibilidade. Nós estamos falando de ser humano. E aqui eu não estou falando nem de instituição, nem de líder, nem de nada, mas falar assim que, ele se matou é um problema dele. A gente precisa ter a sensibilidade e a dor da família para falar esse tipo de coisa. Mas eu nem entro nesse mérito, porque tem igrejas e igrejas. E tem umas que nem é chamada de igreja. Tem umas que são consideradas seitas. E a gente sabe, a gente estuda isso na teologia e a gente sabe que nem é igreja, é seita. Então, voltando. Essa questão do suicídio é um assunto, assim, extremamente delicado. Extremamente delicado. Porque uma pessoa, quando ela chega a desistir de viver, ela quer se livrar da dor dela. A gente ouve muito isso e realmente a pessoa está numa angústia tão grande que ela quer tirar aquela dor de dentro dela. E a questão, eu quero fazer uma separação aqui, eu falei da ansiedade. Ansiedade, eu considero que é até falta de fé, né? Pela explicação que eu dei aqui. Tá aqui Faz todo sentido. Faz sentido. Agora, a depressão, não. A depressão, existem casos e casos. E cada um tem que ser examinado de forma separada. Cada um é cada um. Quando uma das principais causas do suicídio é a depressão. É aquela depressão em grau elevado. A pessoa já está no nível ali que remédio não adianta, já chegou nesse nível. E quando um cristão chega nesse ponto, um cristão que ele conhece a palavra, que ele anda com Deus, e ele chega a desistir da vida, nem esse cristão, e nem quem não é cristão, eu não julgo se a pessoa foi para o inferno ou não. Eu não julgo. Porque vai ter um dia que Jesus julgará todas as nações. E aí você vai dar conta de todos os seus atos. Quem vai julgar é Jesus. Porque é muito fácil para mim falar assim, vai para o inferno. Conheci a palavra, mas você sabe o que a pessoa estava passando? Você sabe qual que era a intimidade dela com Deus? Por isso que eu falo, gente, a gente tem que separar as coisas, cada caso é um caso. Porque a palavra diz que Deus dá a vida e Ele tira a vida. A gente sabe disso. E também, se a gente for olhar nos mandamentos, a gente está infringindo os mandamentos. Não matarás, porque quando eu tiro a minha vida, eu estou me destruindo. Então, eu estou infringindo esse mandamento. Não matarás. Mas, até aí, gente, é muito complicado da gente julgar as pessoas. E eu vejo muito essa discussão. Muitos pastores têm se suicidado. É porque não não sai na mídia. Divulgado. Muitos pastores se suicidam. Recentemente agora. A gente acabou de falar desse pastor. Isso foi jovem. Eu vi a esposa super bonita. O pastor
pastor bonito, Bem apresentável, gente. A esposa... Agora, pensador dessa esposa, a gente não sabe o que a pessoa passa para ela desistir de viver. Gente, é uma dor insuportável. É só quem passa por isso que sabe, e a gente nunca vai saber, porque ninguém vai voltar para falar, não. Porque é contra-instintivo. Porque, assim, diferente... claro, devido às proporções, né? Você matar uma outra pessoa, você não está se agredindo. Então, não é contra-instintivo. Vai contra o nosso instinto natural de sobrevivência. Para você chegar nesse ponto de se autopunir, não, é inimaginável a dor que essa pessoa está sentindo. Não, e a coragem que ela tem de se cortar, dar facada, tem gente que dá um tiro. Gente, assim, é uma coragem inimaginável. Eu não me imagino, sabe, assim, estar ali com aquela pessoa, porque é muito difícil. Então, assim, existem casos, por exemplo, esse ano, não vou citar nomes aqui, tá, por ética, 2 psicólogos se suicidaram. E foi muito triste. E 2 psicólogos, assim, que eram conhecidos na mídia, na internet. E aí eu fui ver que eu até então não conhecia. Eu conheci depois que eu entrei no Instagram, que eu comecei a seguir psicólogos. Lá no meu Instagram só tem psicólogo, psiquiatra. É igual a gente. Tem terapeuta, e eu me converso com esse povo aí. Aí que eu tive conhecimento. Então, assim, sabe? Tava ali na internet. Tem um que é até explicável. Ele teve casos de depressão. A mãe dele se suicidou. Então, ele, depois de 20 anos, ele foi carregando isso. Mas, enfim, né? É uma dor muito grande. E a outra psicóloga também, sabe? Tava, assim, sabe? No auge. Você fala, por quê? Essa psicóloga, ela tá fazendo doutorado na USP. A filha dela faz medicina. É uma dor muito grande, gente. É inimaginável você, por quê? Então, o que eu consigo explicar sobre isso é que o vazio existencial do ser humano tá tão grande que nada preenche. Só uma coisa pode preencher, só Jesus. Só Jesus pode preencher o nosso vazio. Porque o que espera para nós é a eternidade. Aqui é tudo passageiro, tudo que eu fizer aqui vai ficar. Não junte tesouros na terra, mas juntai tesouros no céu. Então, a gente que conhece a palavra, e eu tenho essa fé e essa convicção que existe uma eternidade me esperando, eu não coloco o meu coração nas coisas aqui, não. Inclusive, quando eu fiz a transição de carreira, eu também fiz com a consciência de que meu filho chegou, tem marido, tem casa. Gente, conciliar trabalho fora, com casa, cuidar de filho, de marido, é difícil demais da conta, gente. A carga é muito pesada para a mulher. Eu falei, não, eu vou cuidar da minha saúde mental, vou cuidar de mim. Tá certíssima. Você acha? Não. Ó, gente, foi eu mesma que me maquiei. Maravilhosa. Maravilhosa. Tá bom, ficou. Maravilhosa. Tá bom. Com certeza. Arrasou. Então, assim, eu cuido de mim. Eu fiz essa transição. Gente, eu abri mão de um salário muito bom para comprar minhas coisinhas. Porque o meu esposo é o provedor. Glórias a Deus pela vida dele. Eu recebo. Glória a Deus. Receba. Eu recebo essa Ore bênção. por um varão que vai ser o provedor. O provedor, Que amém. o seu dinheiro seja para você comprar suas coisinhas. Só pra isso. Então, eu abri mão disso. Mas por quê? Porque eu falei, não dá. Gente, eu trabalhava na Lapa, eu moro no Morumbi. A gente atravessava essa marginal, era 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Eu falei, não, agora tem filho, desculpa. Eu falei, Senhor, não. Agora Aí é meu conversei momento. com meu esposo, eu falei assim, não, eu vou cuidar da minha saúde mental, já que eu tô entrando nessa área. Eu preciso estar bem para ajudar as pessoas. Exatamente. Exatamente. Né? Eu preciso estar bem. E o trabalho que você está fazendo, a palavra que você está levando, que eu acho que a Andrea compactua, depois ela complementa do que eu vou falar aqui, mas
é uma coisa assim que veio para quebrar muitas crenças limitantes assim dentro da igreja, muitos tabus mesmo ali. Um tabu, um muro, eu diria, sabe? Um muro, assim, porque é muito importante. Tanto os líderes quanto as ovelhas, né? As pessoas que estão ali abaixo dos líderes, dos pastores. É algo essencial. Cuidar da saúde, da cabeça. Se aqui não estiver funcionando, o resto... A gente fala isso em todos os episódios praticamente. Não tem um episódio que a gente não falou sobre isso. O podcast foi criado justamente para a gente poder falar de saúde mental. Nós nos conhecemos dessa forma. Dessa forma. E tem uma parte, gente, é assim, essa área não tem limite. Gente, a parte física, que é a parte da neurociência. A neurociência explica tudo. Olha aqui esse livro aqui, ó, Como Deus Pode Mudar a Sua Mente. Esse livro aqui é genial. Eu quero ler depois. Olha, gente, Deus trabalha na nossa mente quando a gente ora. Sabe? Só que tem os nossos cuidados com a parte física. Eu tenho que cuidar da minha parte física. Eu tenho que fazer exercício físico, eu tenho que tomar água. Eu tenho que saber se eu estou com alguma deficiência. Porque existe um tipo de depressão que é deficiência de que está ali na química, nos neurônios, né? Na química, gente. E é comprovado pela ciência. Isso não é coisa de demônio, não, gente. Está aqui no seu corpo. Nós somos formados por espírito, alma e corpo. Nós não somos só espírito e só alma. Nós temos um corpo. E esse corpo aqui, a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo. E eu tenho que cuidar dele. Uai, gente, se eu não vou no médico, se eu não faço um exame, se eu não faço um exame de rotina para saber que eu estou precisando da vitamina, o seu cérebro também não funciona sozinho assim. Se você tiver problema, alguma deficiência, você vai ter que tomar ali umas vitaminas, os suplementos. Mas eu preciso de ir no médico, eu preciso saber. Então, eu preciso cuidar do meu corpo físico. E tem essa depressão que é causada por fatores químicos. A pessoa está ali numa tristeza, não sabe porque não tem problema nenhum, não causou nada, não houve nenhum problema que ela tivesse naquela tristeza. Uai, gente, tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada aí no seu funcionamento. Vai saber o que é. Entende? Então, é essa sabedoria que a gente precisa ter para lidar com as ovelhas, para lidar com as pessoas na igreja. Olha, eu estou sentindo uma tristeza que eu não sei de onde que é. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou. Tem dia que eu não quero ir trabalhar. Bom, tem alguma coisa. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Então, tem alguma coisa errada com você. Vai procurar ajuda. Aí, nem o pastor consegue ajudar. Porque é a questão da química, da parte fisiológica, da parte da nossa saúde física. Aí, eu tenho que fazer os exames para saber o que está acontecendo. E aí, talvez você precisa tomar um remedinho. E qual o problema de tomar um remedinho? Se o médico, se você foi lá, fez os exames, fez tudo certinho, realmente você está com uma deficiência aqui, então eu vou te passar uma vitamina. Pronto, gente, resolveu o problema. É isso que a liderança precisa ter. Porque não é só espiritual, não vai ser... A pessoa tá certinha, andando com Deus, tá tudo certo na vida dela, ela e Deus. O problema tá no corpo, não é espiritual. Aí eu ouvi... Gente, olha, eu vou falar um negócio pra vocês, viu? Tem hora que eu fico indignada com as coisas. Não, mas se a pessoa, ela tá debilitada, ela tá... fácil de ser tentada. Gente, não, é muita falta de sabedoria. Um negócio desse, eu tô debilitada, eu tô precisando de alguma coisa. Não é pecado, não, gente. Pelo amor de Deus. Se eu tô debilitada, falta alguma coisa, então eu vou no médico. Não tem os médicos? Então, eles que vão avaliar. Aí tem gente que fala, não, é pecado, tudo é demônio. Não é. A gente precisa ter essa sensibilidade. A gente precisa ter essa sensibilidade de tratar cada um. Cada caso é um caso. Aí, gente, falta o quê? A comunidade terapêutica na igreja. Para saber lidar com os casos que vêm até você.
É muita. exatamente isso. Gente, é muita coisa. Nós É muita ficaria aqui o coisa. dia inteiro O dia falando. todo O dia falando. todo. Uma pena que já O dia chegamos inteiro. ao final. Chegamos Uma ao pena. final. Daiane, eu quero dizer, complementando o que a Paty já disse, foi realmente uma honra. Eu, por não ser cristã, eu acho muito importante a gente alertar as pessoas, sabe? Da importância da saúde mental. Que, sim, muitas vezes é espiritual, mas outras vezes não. E é importante a gente cuidar dessa parte. Porque se a parte mental não está bem, o corpo vai dar sinais. E isso vai levar para várias outras camadas da nossa vida. E isso é muito importante. Você é necessária. Muito obrigada. Muito necessária. Muito obrigada. Obrigada pelo seu trabalho na comunidade cristã, que é importantíssimo. Quando eu vi você, eu fiquei encantada, porque era isso que nós estávamos precisando. Como cristã, eu falo que isso precisa ser muito mais propagado. Então, a gente espera, assim, que essa sua mensagem alcance muitas pessoas aqui no nosso canal. Muitas mesmo, porque é incrível, assim, tudo que você trouxe para nós. Muito obrigada. Eu quero deixar aqui a dica desses 2 livros aqui, ó. Claro, que é sim. Saúde Mental e Espiritualidade. É um pastor e um psiquiatra. Eles são da Presbiteriana de Pinheiros. Eu achei muito pertinente. Eu ainda não li tudo, porque é muita coisa. Eu vou Aí eu deixar. vou lendo aos poucos. Mas ele faz traz a parte da psiquiatria, aquelas doenças mesmo, né? Que são... Legal, muito bom. E Esquizofrenia. Isso. Então, assim, gente, não é demônio, né? Não é, gente. Então, tem tudo aqui, ó, tá vendo? Então, assim, ó, doença de Alzheimer, né? Transtorno de ansiedade. Então, tem várias que Muito são legal, muito muito importantes para importantes. quem tem os preconceitos aí. É um pastor lá da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E, assim, é uma igreja bem renomada, né? E esse aqui também, que é Como Deus Pode Mudar Sua Vida, Sua Mente, né? É de um neurocientista. E assim... Não é cristão, mas ele passou a crer em Deus depois que fez as pesquisas. Realmente fazendo ressonância magnética com as pessoas. Incrível. Então, Incrível. assim, é muito interessante. Você que tem aí preconceito, vai estudar, gente. Pelo amor de Deus. Antes de abrir a boca para falar qualquer coisa. Quem tem depressão, a gente precisa ter discernimento. Porque senão, ao invés de ajudar, você pode enfiar a pessoa pro buraco. E aí o sangue vai ficar nas suas mãos. É muita responsabilidade mesmo. Muita, muita. Então é isso. Muito obrigada novamente, Daiane. Nós amamos aqui essa conversa, foi muito importante. Agradecemos. A gente vai deixar aqui embaixo na descrição os livros, as indicações, as suas redes. Fala as suas redes pra gente, só pra gente deixar aqui embaixo. O Instagram, né? O @terapeuta-cristã, _Daiane Santos. Tô no TikTok também, é o mesmo. @terapeuta-cristã, _Daiane. Maravilha. Não deu para colocar o resto. E Facebook é a mesma do Instagram. A gente deixa aqui na descrição, a gente quer agradecer muito você. E para você que acompanhou até aqui, compartilha com alguém, com a sua comunidade cristã, com as pessoas da igreja. Compartilhe, porque é um assunto essencial. Estamos em todas as redes, não é, Andréa? Isso mesmo, TikTok, Instagram, Spotify e, é claro, o YouTube. Então já se inscreve, compartilha com quem precisa e até a próxima, gente. Beijo! Tchau, tchau. Obrigada.